de receber o pastor Alexandre, pastora Beth, eu e minha esposa, pastora Solange. Tivemos a honra de recebê-los na Vinha Dínamos, que não é minha, nada é meu, tudo é do Senhor. E vieram de tão bom grado, com tanta disposição de caminharem juntos, num princípio de aliança, e por causa do Senhor, não por causa de mim, mas apesar de mim, pela bondade e graça do Senhor, eu sou o líder, o supervisor da Vinha Dínamos. Somos 43 igrejas, mas por causa do Senhor, única e exclusivamente por causa dele, vocês têm caminhado debaixo desse mover, têm crescido, têm ganhado tantas novas pessoas para Cristo. E eu orando esta tarde, eu dizia: Senhor, que privilégio, que honra poder fazer parte de uma obra prevalecente como esta, aqui na IAP, neste lugar, nesta cidade. Amém? Então eu estou aqui muito feliz mesmo. E hoje à tarde, tive um tempo com o Senhor de manhã, mas também no período da tarde. Mas no período da tarde de hoje, eu orando, eu dizia: Senhor, muito obrigado. E eu dizia com lágrimas de gratidão: muito obrigado porque o Senhor me tomou para si, o Senhor me pediu a renúncia da minha profissão. Eu estudei tantos anos para ser médico, mas foi tão bom, Senhor, foi tão maravilhoso, é tão bom e tão maravilhoso poder abrir mão da minha profissão. Eu o fiz há 20 anos atrás, para dar resposta a um chamado ministerial, para apresentar a tua palavra e ver o Senhor agindo, fazendo, operando, manifestando o seu poder e a sua glória e edificando vidas para a glória do teu próprio nome. Amém? Obrigado, pastor Alexandre, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Amém? Aleluia. O pastor Alexandre me disse que está dando a cada um de vocês a honra de poderem se somar e honrarem ainda mais o Senhor com as suas finanças. É isso mesmo? Amém. Ok. E logo pensei em tanta coisa a falar aqui, mas finalmente no período da tarde hoje é que me veio claramente uma mensagem para compartilhar com os irmãos. Está em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Vou pegar aqui meu microcomputador. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar é: derramando honra e sendo honrado. Está ali, obrigado, técnico. Derramando honra e sendo honrado. Você pode ler, por favor? 1, 2, 3, já? Derramando honra e sendo honrado. Diga para o seu vizinho, por favor. Derramando honra e sendo honrado. Para não deixar o irmão do outro lado enciumado, diga para ele também. Derramando honra e sendo honrado. Por que não dizer para o irmão da retaguarda, por favor? Derramando honra e sendo honrado. Agora bata no peito e diga para você mesmo. Derramando honra e sendo honrado. Agora, por favor, diga para o pastor Alexandre. Derramando honra e sendo honrado. Não valeu, ele tem que ficar de frente para ver vocês falando para ele. Por favor, pastor. Vamos lá, diga para o pastor Alexandre. Derramando honra e sendo honrado. Eu vou ficar enciumado se você não disser para mim. Derramando honra e sendo honrado. Aleluia. Vamos dar 3 gostosos aleluias para Jesus, já? Eu pensei que viria o quarto. Oh, aleluia! Então não valeu, agora vai ter que ser 7 para valer, tudo bem? Quem está comigo, diga amém. Amém. 1, 2, mas bem gostoso. 2, 3. Aleluia! 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 Oh,
Obrigado. Feche seus olhos, por favor, e diga assim de todo o coração, por gentileza. Diga assim: Espírito Santo, querido Consolador, muito obrigado pelo privilégio de ser o teu templo, a tua casa, a tua habitação. Tu moras em mim. Aleluia. Tu és a pessoa mais linda, mais meiga, mais sublime, mais gentil, mais amável, mais amorável que eu conheço. Tu és Deus, tanto quanto o Pai e o Filho Jesus, e por isso eu te ofereço todo louvor, toda honra e toda glória. Amado Consolador, seja bem-vindo. Fala comigo, por gentileza, quebranta-me com a tua palavra e edifica-me, consola-me e exorta-me. Espírito Santo, renova a minha mente, estabiliza as minhas emoções e alinha o desejo do meu coração conforme a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para quem está ao teu lado: o Senhor tem uma palavra para você agora. Diga para o seu vizinho: por favor, fique ligado, fique atento, não permita que nada roube a tua atenção. Diga para ele, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derramando honra e sendo honrado, derramando honra e sendo honrado, derramando honra e sendo honrado. Amém? Eu ia falar tanta coisa, mas quando orava essa tarde, por essa reunião, o Espírito Santo me fez lembrar do gesto daquela mulher, de Lucas capítulo 6, versículos 36 a 50. Lucas 6, 36 a 50. Esse texto, em algumas Bíblias, tem um título que se chama, inclusive na minha, A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus convidou, ou melhor, desculpem, um fariseu, um homem religioso, convidou Jesus para ir à sua casa. E estava lá recepcionando Jesus, de repente entra uma mulher, esta mulher, leiamos. Lucas 7, 36 a 50. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu vou ler na versão revista e corrigida, RC, de João Ferreira de Almeida. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentando-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, diga pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Repita, por favor, um vaso de alabastro. Com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, o dono da casa, respondendo para Jesus, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus se volta para a mulher agora
e diz para Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem é pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Repita isso, por favor. Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga: tua fé te salvou, vai-te em paz. Derramando honra e sendo honrado. Próximo slide, por favor. Conceito de honra. Eu quero falar sobre honra. E quero usar como ilustração o exemplo desta mulher de Lucas capítulo 6, 36 a 50. Você sabe, a língua que Deus usou para escrever o Novo Testamento foi a língua grega, ok? O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. Alguns pouquíssimos textos, Esther, por exemplo, foi escrito na língua aramaica. Mas a grande parte do Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, a língua do povo judeu. Já o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Todo ele. Porque a cultura e a língua que prevalecia na época que Jesus veio ao mundo era a cultura grega. A língua mais difundida, divulgada, era a língua grega. E na língua grega, a palavra honra, quando um grego ouve falar sobre honra, o que ele pensa é o seguinte: algo valioso, algo valoroso, como o ouro, por exemplo. Se eu disser para um grego: olha, esse homem é um homem de honra, ele é digno de ser honrado, o grego vai pensar assim: vale muito, ele vale tanto quanto vale o ouro. Se eu disser para um grego: olha, esse microfone aqui é algo, deve ser honrado, ele vai dizer: tem valor demais. Mas estudando a etimologia da palavra honra no grego, nós vamos ver que honras vem da palavra grega time, e significa valorização. Repita, por favor. Valorização. Apreciação. Apreciação. Estima. Estima. Respeito. Respeito. Olhar favorável. Olhar favorável. Valorização, apreciação, estima, respeito, olhar favorável. Esse é o significado literal de honra. Mas quando o grego pensa em algo que é de honra, ele diz: é algo de valor, é valioso, é valoroso, vale muito, é algo caro. Todos nós gostamos de ser honrados. Não faz mal algum, pelo contrário. Não é verdade, seminarista William? Faz bem honrarmos uns aos outros. A Bíblia manda que honremos uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A Bíblia manda honrar. Porém, ainda que devamos honrar uns aos outros, nunca devemos fazer nada esperando a honra. Pelo contrário, devemos sim prestar honra. Amém?
Se eu me relaciono com você na expectativa que você me honre, essa não é uma motivação correta. Eu tenho que me relacionar com você na expectativa de te honrar. E a consequência disso é que o Deus da honra me honrará. Derramando honra e sendo honrado é o tema. Se eu honro a Deus, em contrapartida Ele vai me honrar. Se eu honro as pessoas, o Deus da honra é quem vai me honrar. Eu devo me relacionar com as pessoas com a disposição de honrar. Quando me honrarem, eu vou dar toda a glória para o Senhor, vou reconhecer que se alguma honra eu estou recebendo, não é por causa de mim, é apesar de mim. Estão entendendo? Então, eu estou aqui hoje para inspirar você, motivar você. Eu sei que o pastor Alexandre é um grande ensinador, tem ministrado a palavra para vocês há tantos meses e anos, e eu vim aqui só para cooperar, oferecendo um pouquinho mais da parte de Deus. Talvez eu não vá falar nenhuma novidade para você, mas ainda que de repente não seja novidade, que você já saiba, mas eu espero que você esteja com o coração aberto, sensível e em postura de humildade diante do Senhor, para que a palavra de Deus seja renovada e de logos, de palavra escrita, ela se torne rema, palavra viva, que alimente você, edifique a fé e leve você ao crescimento espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem, derramando honra e sendo honrado. Próximo slide, por favor. Então, devemos honrar. Honrar a Deus, honrar as pessoas, porque a Bíblia manda que honremos. Eu citei Romanos 12:10. E um salmo que dá a entender o que é o derramamento do óleo. Volte lá no primeiro slide, por favor. Veja que eu usei o outro. Eu usei algo que está contendo óleo. Como é que chama aquilo ali? Como é que podemos chamar aquele recipiente ali? Me ajudem. Tá bom, vasilha. Uma vasilha contendo óleo. E o óleo está sendo derramado. Então, honrar é derramar óleo à luz da Bíblia. Honrar é derramar óleo. E foi exatamente o que a pecadora fez aos pés de Cristo. Agora volte o terceiro slide, por favor. Isso. Entendendo o Salmo 133. O Salmo 133 fala da honra. O Salmo 133, versículos 1 a 3, ele só tem 3 versículos, diz assim. E eu aprendi com um grego que a maneira de se interpretar esse salmo é assim, ó. São bons os irmãos, hein? Posso tirar esse paletó? Esquenta demais essa blusa. Dão licença? Estou quase pegando fogo aqui. Eu não sei se é o fogo do Espírito ou se é o... Obrigado, pastor. Diga. Verso primeiro. Quão bom e quão suave é. Quão bom e quão suave. Quem me ensinou que a interpretação desse salmo é assim é um grego cristão que congregou conosco muitos anos, mas voltou para a Grécia. Quão bom e quão suave é. Quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união. É como óleo sobre a cabeça. É como óleo sobre a que desce sobre a barba de Arão. Que desce sobre a barba de Arão. E chega à orla das suas vestes. Chega à orla das suas É como orvalho de Hermon. como orvalho de Hermon. Que desce sobre os montes de Sião. Que desce sobre os montes de Sião. Porque ali ordena o Senhor. Porque ali ordena o Senhor. A sua bênção e a vida para sempre.
Repita: derramando óleo, derramando honra e sendo honrado. Então, derramamento de óleo, à luz da Bíblia, aponta para o ato de honrar. Por isso que eu estou chamando esta mensagem de derramando óleo e sendo honrado. E tem tudo a ver com o Salmo 133. O Salmo 133, ele fala do valor da honra. Derramamento do óleo, derramamento de óleo, unção, aponta para honrar. No Velho Testamento, reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas, apontando para a unção, para a presença de Deus, para a honra de Deus, que traz poder, que traz bênção. O versículo 1 do Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esse versículo está dizendo o seguinte, que a nossa união, a nossa comunhão em Cristo é algo bom, aprazível, agradável a Deus. E aí no versículo 2, o salmista, ele compara, pelo Espírito Santo ele escreve, e ele compara a nossa comunhão, a nossa união em Cristo com o derramamento do óleo. Veja, ele diz, é como. O que é como? É como a comunhão, é como a união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e chega à orla das suas vestes. A palavra de Deus está dizendo aqui nesse salmo que a nossa união, a nossa comunhão é tão precioso e agradável a Deus que é comparado com o óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Qual foi o primeiro sacerdote do povo de Deus? Arão, irmão de Moisés. Então, quando nós vivemos em comunhão, em unidade, para cumprimento do propósito de Deus, a consequência disso é que Deus vê isso tão agradável, aprazível aos seus olhos, que ele derrama óleo. É como óleo sobre a cabeça. Enquanto que Arão era o sumo sacerdote do povo de Deus na velha aliança, e foi o primeiro sacerdote, na nova aliança, ó, todos somos sacerdotes de Deus. Amém. Pensei que vocês iam soltar um aleluia de rachar o teto. Enquanto que na velha aliança só havia um sumo sacerdote, e só havia uma tribo que prestava o serviço sacerdotal a Deus, na nova aliança em Cristo, todo crente é sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia! Merece 3 aleluias, papai, agora. Aleluia! 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 Diga para o seu irmão, que privilégio seu, hein? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Diga uau. Diga, além de sacerdote, eu sou rei com Cristo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga para o seu vizinho, você é tão privilegiado, que além de ser sacerdote, para interceder, com livre acesso ao Pai, você ainda é rei, para reinar. Meu Deus, que privilégio. Ele é o rei dos reis. A Bíblia chama Jesus de rei dos reis. Ele é o rei com R maiúsculo. Diga R. Não é R, é R. Diga rei com R maiúsculo. Diga rei dos reis. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, tem pastora Beth? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ei, ele te fez sacerdote e também rei. Para quê? Para você reinar com ele. Na eternidade não, reinar já aqui. Reino aponta para governo, para domínio. Ele te fez sacerdote, intercessor para ter livre acesso ao Pai e clamar pelas pessoas, para que as pessoas sejam livres e libertas.
E mais do que isso, ele fez de você sacerdote e também rei. Para quê? Para onde você chegar, você reinar. Reinar, governar, sujeitar, dominar. Reinar, governar, sujeitar, dominar sobre o quê? Sobre o capeta, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a maldição, sobre as finanças, sobre todas as coisas. Aleluia! Onde você chega para reinar. Onde você chega, os enfermos são curados. Onde você chega, os possessos são libertos. Onde você chega, as portas se abrem. Onde você chega, os perdidos são salvos. Faz assim com a sua mão e receba a ativação do reinado. Receba a ativação do reino de Deus dentro de você. Você é rei com Cristo. Aleluia. Por quê? Porque tem óleo. Tem óleo. Tem óleo sobre você. É como óleo precioso sobre a cabeça. Salmo 133, verso 2. Que desce sobre a barba de Arão, e chega à orla das suas vestes. E aí o salmista continua dizendo, olha, a nossa comunhão, agora ele faz outra comparação. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nem vou falar desse versículo 3, senão não consigo pregar o que eu vou pregar. Mas, em suma, termina falando que é bênção. A nossa união atrai o óleo, a honra de Deus, e finaliza com bênçãos. Não tenho tempo para continuar nesse salmo. Próximo slide, por favor. E agora eu vou no que mais me interessa a falar, porque é o que eu sinto de Deus. Derramando honra. Eu quero pegar o exemplo dessa mulher. O Senhor é digno de ser honrado? Como é, né? Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele é digno. E nós podemos honrar a Deus de várias formas. E por causa do contexto da campanha chamada 300 de Gideão, eu quero mostrar para você que uma das maneiras que nós honramos a Deus é enfiando a mão no bolso e investindo no seu reino, na sua obra. E quero tomar como exemplo esta mulher. Eu li Lucas 7, 36 a 50. Jesus foi convidado por um fariseu. Diga, fariseu. Fariseu. Chamado Simão. E Simão não prestou honra ao Senhor Jesus, como de costume os fariseus faziam. O farisaísmo era uma religião respeitada, muito respeitada na nação de Israel, entre os judeus. Cerca de 10% da população de Israel era composta de fariseus. Isto é, de todos, 10% do povo estava nessa religião. Eles conheciam profundamente a lei de Deus. Eram estudiosos, conheciam muito bem o Decálogo, a Torá, o Velho Testamento. Praticavam dízimos, ofertas, oravam, iam no templo, faziam sacrifícios, davam esmolas, cuidavam dos órfãos e das viúvas. A ponto de Jesus dizer, em Mateus 5, verso 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Como é que a gente faz para exceder, ir além da justiça dos fariseus? Porque eles eram dizimistas, eles eram ofertantes, eles praticavam a lei, reconheciam a lei de Moisés como a lei de Deus. Só há uma maneira de exceder a justiça deles. Qual? Recebendo a justiça de Cristo como um presente. Quem recebe pela fé a justiça de Cristo na sua vida,
nasce de novo e passa a viver o padrão do reino de Deus, que humanamente falando é impossível de se viver. Vivemos o padrão do reino de Deus é pela fé. E nós alcançamos a justiça de Deus não é por mérito próprio. Não é porque oramos, ou jejuamos, ou porque ofertamos, ou porque nos santificamos. Não é porque deixamos de lado o adultério, a idolatria, a feitiçaria e tantas outras coisas que nós alcançamos o reino. Nós alcançamos o reino de Deus mediante a graça de Deus, que é favor imerecido. Ele nos trouxe ao seu reino, Ele nos presenteou, Ele se moveu no nosso coração, nos quebrantou, gerou arrependimento em nós e nos fez entender e perceber que Cristo é a justiça de Deus. Então nós alcançamos o reino de Deus pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo, aí a nossa justiça passou a exceder, ir além da justiça dos fariseus, porque a justiça deles era humana, mas a justiça de Cristo é divina. Ele é um presente de Deus para quem nasce de novo. Citei e vou citar de novo Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só a morte reinou, foi através da ofensa de quem que a morte reinou? Através do primeiro Adão. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que nós pecamos? Porque a morte espiritual de Adão veio a nós. Já fomos gerados no ventre materno, mortos espiritualmente. O que é morte? Separação. Quando Adão e Eva tiveram os primeiros filhos, Caim e Abel, eles já nasceram mortos espiritualmente, isto é, separados de Deus. Por quê? Porque o espírito de Adão e o espírito de Eva morreram, isto é, separaram-se de Deus no momento que eles pecaram. Amém? Amém. Mas pelo segundo Adão, que é Cristo, nós fomos alcançados pela graça de Deus e saímos do reino deste mundo e viemos fazer parte do reino de Deus, que não é comida nem bebida. Romanos 14, verso 17. Mas justiça, diga justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça. Diga, eu recebi a abundância da graça. Isto é, você recebeu o favor de Deus que você não merecia. Você foi transportado de um status de pecaminosidade para um status de justiça. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você foi arrancado da filiação de Satanás, filho do diabo do inferno, e foi colocado como filho de Deus, amado pelo Pai. Você é muito amado. Tudo isso foi o favor de Deus, a graça, a abundância da graça. Se pela ofensa de um, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga, eu recebi o dom da justiça. A palavra dom quer dizer presente. Você foi presenteado com o dom da justiça. Você foi tornado justo porque Jesus despiu você das suas vestes de pecaminosidade e vestiu você com as suas vestes de justiça. Aleluia. Por isso que Jesus disse, se alguém não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Você excedeu, você foi além da justiça dos fariseus e também dos escribas, que eram os intérpretes da lei. Por quê? Porque foi dado para você como um presente a justiça de Deus. A justiça de Deus é o próprio Cristo. Ele despiu você das suas vestes de pecado e vestiu você com as suas vestes de justiça. Aos olhos do Pai, você é justo. Isto é, papai olha para você e não enxerga pecado em você, ainda que você peque. Por quê? Porque as vestes de Cristo te cobrem. E é por isso que você tem livre acesso ao trono. Você pode pedir, clamar, e os céus se movem ao seu favor. Porque você é justificado pelo sangue de Cristo. Diga aleluia. Essa mulher entra. Mas antes dela entrar, Simão, o fariseu, não fez nada por Jesus.
Era costume dos fariseus, ao receberem um convidado, logo que um convidado entrava, o dono da casa, o fariseu, mandava o seu escravo, o seu servo, pegar uma bacia cheia d'água, uma toalha, e tirar as sandálias, os sapatos. Usavam sandálias. As ruas de Israel eram empoeiradas. O escravo, o servo da casa, tirava as sandálias do convidado e lavava os seus pés com água da bacia e depois secava com uma toalha. Além disso, o fariseu, o dono da casa, para honrar ainda mais o seu convidado, ele recebia o seu convidado com ósculo santo, um beijo na face. Não ficava só nisso. Ele pegava um pouco do seu óleo, da sua fragrância perfumada, óleo, derramamento de óleo aponta para a honra, estou falando desde o início, e ele derramava um pouco de óleo na cabeça do seu convidado para praticar time, para praticar honra, isto é, valorização, apreciação, respeito, estima, olhar favorável, para que todos da sua casa pudessem dizer: se o dono da casa fariseu está derramando óleo sobre a cabeça desse convidado, é porque esse convidado é digno de todo respeito, é digno de toda honra. Sabe o que Simão o fariseu fez por Jesus? Nada disso. Mas de repente, parece que eu estou vendo aquela pecadora que devia viver uma difícil vida fácil, que devia vender o seu corpo para se sustentar, que tinha longos cabelos adornados para embelezar, ataviar o seu rosto, que deveria usar algum tipo de pintura, maquiagem e de um batom extravagante para chamar a atenção dos seus clientes, que usava um perfume caro importado chamado unguento. Ela adentra a casa de Simão sem pedir permissão, de maneira ousada, atrevida, intrépida, audaciosa, corajosa, determinada, destemida. Ela adentra a casa de Simão, o fariseu, e lá está ela, prostrada aos pés de Jesus. Simão não mandou o escravo lavar os pés de Jesus com água na bacia e uma toalha. Mas o texto que eu li para vocês, de Lucas 7, 36 a 50, diz que ela derramava lágrimas aos pés de Jesus e lavava os seus pés. Imagino que lágrimas de quebrantamento, de arrependimento, lágrimas de devoção, de gratidão, de louvor e de adoração, porque ela estava diante do Filho de Deus, Emanuel, cantamos aqui hoje, Deus conosco. Ela estava diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ela reconheceu que ele era o Messias, o Cristo de Deus, o ungido. Ela reconheceu que ele era mais do que um profeta, o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador, o homem de Nazaré, que a Bíblia diz que em Gênesis é a semente da mulher, em Êxodo ele, Jesus, é o Cordeiro Pascal, em Levítico ele é o sacrifício expiatório, em Números ele é a rocha ferida, em Deuteronômio ele é o profeta de Deus, em Josué ele é o capitão dos exércitos do Senhor, em Juízes ele é o libertador. Ele está aqui hoje para te libertar. Em Reis e Crônicas ele é o rei prometido. Como eu disse, ele é o rei dos reis. Ele está aqui para reinar sobre você e te abençoar com toda sorte de bênçãos. Em Juízes ele é o libertador. Em Esther ele é o advogado divino. Em Ruth ele é o parente divino. Em Salmos, Salmo 30, verso 5, parte final, ele é o socorro bem presente na angústia. Se você tem passado dias de aflição, o Brasil está em caos, a crise está aí, cada dia pior, mas eu quero te dizer que ele é o socorro bem presente na tua angústia, ele é o consolo do teu coração, ele é a resposta de vitória para você. Em Salmos ele é o socorro bem presente na angústia. Em Provérbios ele é a sabedoria de Deus. Ele tem palavras diretivas de sabedoria, de escape, de solução e de vitória para te dar. Em Eclesiastes ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares de Salomão, em Provérbios ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão
Ele é o nosso amado. Ele é o teu amado, Ele te ama, Ele subiu ao Calvário, Ele se entregou espontaneamente em morte de cruz para resgatar você, para libertar você, para perdoar você, para justificar você. Ei! Ele te ama, eu vim aqui esta noite para te dizer que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E se você acha que a sua vida está perdida, que você está num beco sem saída, que não há mais solução para o seu problema, eu quero te dizer, porque Ele te ama, Ele vai te libertar, porque Ele te ama, Ele vai te dar um escape, porque Ele te ama, Ele vai te dar vitória, porque Ele te ama, Ele vai te abençoar. Receba a ativação da fé, receba o amor dEle, você é amado, você é amada, Ele se preocupa com você. Aleluia! Em todos os profetas, ele é o Messias prometido. Messias, na língua hebraica, no grego é Cristo. E no português é ungido. Ele é ungido do Senhor, que quer dizer restaurador. Ele veio para restaurar a sua comunhão com o Pai. Talvez ninguém dava nada por você, nem você mesmo acreditava em si. Ou talvez até nem esteja acreditando mais em si. Mas eu quero te dizer que Ele é restaurador, Ele acredita em você, Ele aposta em você. Porque você é a imagem e semelhança dEle. Porque você foi gerada no ventre, você foi gerado no ventre materno por direção dEle. Você não veio por vir, mas você veio como um vencedor. Cerca de 300 milhões de espermatozoides brigaram, lutaram, e você venceu, e você veio ao mundo, e você veio para reinar e governar com Ele, porque Ele te ama, Ele te ama. Ei, amado irmão, amada irmã, ouça isso, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele te ama. Aleluia. Em Mateus ele é rei, em Marcos ele é servo. Em todos os profetas ele é o Messias prometido. Em Mateus ele é rei, em Marcos ele é servo, sofredor, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o homem divino. Em todas as epístolas e cartas paulinas, ele é a cabeça da igreja, o salvador do corpo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Em Apocalipse ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o todo-poderoso. E além de tudo isso, a Bíblia ainda diz que ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, a rosa de Saron, a resplandecente estrela. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o teu pastor. Ele é o teu amigo fiel. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu socorro. Ele é o teu provedor. Jesus Cristo é o teu médico, é o teu advogado, é o teu Senhor. Ele é o teu escudo, broquel, a tua fortaleza, o teu sustento, o teu baluarte. Ele é o teu guia, Ele é o teu amparo, Ele é a tua luz, Ele é o teu alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu para te alimentar. Ele é o consolo, a alegria, a paz do seu coração. E vocês cantaram, nós cantamos aqui hoje, Isaías 9:6. Maravilhoso, Ele é maravilhoso, é surpreendente. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Simão não fez nada por ele, mas essa mulher, ela se prostra e começa a lavar os seus pés. Dá para apagar essas luzes aqui, por favor, para ficar melhor? A visualização aqui do palco. Ela se prostra e começa a lavar os pés dele com lágrimas. Você trouxe lágrimas, seu cântaro hoje está cheio de lágrimas para você derramar os pés dele. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo aqui. E se você quiser imitar esta mulher, ela derramou, acredito, lágrimas de quebrantamento, lágrimas de arrependimento, lágrimas de devoção, lágrimas de gratidão, lágrimas de louvor, lágrimas de adoração. E eu declaro em nome de Jesus sensibilidade no seu coração para você oferecer a Ele hoje um rio de lágrimas de louvor, devoção e adoração, porque Ele merece. Quem concorda que Ele merece? 3 aleluias. Aleluia, 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 oh, aleluia.
Foi bom, pode melhorar agora com 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não bastando, depois de chorar, ela pega os seus longos cabelos. Deviam ser longos como daquela mulher ali, porque senão não daria para secar. Olhos que ela usava para atrair homens, com seu olhar cheio de lascívia, luxúria, sensualidade e cobiça. Agora ela está usando os olhos para derramar lágrimas, não estando o suficiente, não se sentindo satisfeita, ela agora até deixa sempre os lencinhos preparados. Ela pega os cabelos e depois de lavar os pés de Jesus com lágrimas, porque Simão não mandou lavar com água, por meio de um escravo, ela seca os pés de Jesus. Cabelos que ela usava para adorno do rosto. Deveria ser uma mulher bonita, não sei. Mas ela fazia o seu penteado para atrair homens. Agora ela usa o cabelo para secar os pés de Jesus. As lágrimas misturadas com a poeira, porque as ruas não eram asfaltadas. Virou lama. Os cabelos dela agora ela não estava nem se importando. Estavam ficando sujos para deixar os pés de Jesus limpos. Não bastasse, na sua extravagante adoração, ela se aprofunda. E agora os lábios que ela usava para beijar homens e fazer coisas indevidas numa relação de intimidade inapropriada, porque ela trocava de homens. Ela agora usa os lábios para beijar os pés. Simão não mandou lavar com água numa bacia, não mandou secar com uma toalha. Ela lava com as lágrimas, seca com os cabelos. Simão não lhe deu um ósculo santo, mas ela agora usa os seus lábios para beijar os pés de Jesus. Não se sentindo satisfeita? O que você trouxe para Jesus essa noite? O que você tem para Ele? Eu não estou falando de dinheiro agora, porque o momento do ofertório já até passou, que bom. Estou falando de atitude, de gratidão, de adoração. Ela agora pega um vaso de alabastro com unguento. Alabastro é algo parecido com mármore. Esse vaso de alabastro com esse tal unguento era um perfume importado, caro, que custava 300 denários. Um denário, um dia de trabalho na lavoura. 300 denários, 300 dias de trabalho. O ano, você sabe, tem 365 dias. 300 denários era um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Ela pega essa relíquia, esse perfume, essa fragrância cara importada, abre o vaso de alabastro e derrama tudo aos pés de Jesus. Simão, o fariseu, dono da casa, fica escandalizado e ele começa a murmurar dentro de si. No silêncio do seu coração, ele agora começa a murmurar. Seu coração agora, sua mente não está silenciosa, mas está murmurando. E ele diz para si mesmo: se esse homem fosse profeta, ele bem saberia quem está lhe tocando. É uma pecadora, uma prostituta, uma mulher imoral, desonrosa, depravada. Ele não é profeta, muito
muito menos o Messias, o Salvador. Jesus é presciente, onisciente, pelo Espírito Santo ele discerniu, percebeu que estava no coração de Simão e fez-lhe uma pergunta. Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. Uma parábola de contraste. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 dinheiros, 50 denários, 50 reais na nossa moeda. E o outro devia-lhe 500 denários, 500 reais. Os 2 devedores foram perdoados pelo credor. Simão, qual dos 2 vai amar mais o credor? Simão disse, fácil responder. O que devia mais, o que devia 500, devia 10 vezes mais, porque 500 é 10 vezes mais do que 50, ok? Aí Jesus disse, Simão, respondeste certo, julgaste certo. E aí Jesus conclui dizendo, Simão, quem mais é perdoado, mais ama. Jesus conta essa pequena e simples parábola, que é uma parábola de contraste, para fazer um contraste, usando 2 devedores, um que devia 50 e outro que devia 500, e ambos foram perdoados. Jesus agora usa essa parábola para fazer um contraste entre o dono da casa Simão e a pecadora. Ora, Senhor, quem vai amar mais o credor é o que foi perdoado da maior dívida, que é 500, e não a de 50. Ok, você julgou certo. Pois bem, Simão, entrei na tua casa, é isso que Jesus quis dizer. Fazendo contraste. Você não mandou um escravo lavar os meus pés. Você não me beijou na face. Você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher, essa miserável prostituta, pobre coitada, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, secou com seus cabelos, beijou com seus lábios os meus pés, e ainda derramou 300 denários para me honrar. Diga, derramando honra e sendo honrado. Já que ela derramou honra, agora ela vai ser honrada. Qual foi a honra que Jesus deu a ela? Ele termina o verso 50 dizendo, mulher, os teus pecados estão perdoados. Mas nesse contraste, e eu estou caminhando para o fim, que azinho fraquinho, pastor. E eu estou caminhando para o fim? Agora eu vou para o fim mesmo. O que Jesus quis dizer? Simão, você é o que me deve 50 denários. Você poderia ter feito uma recepção 5 estrelas para mim. Você perdeu a oportunidade. Você fez uma mínima recepção. Foi tão mínima que nem o costume que você tem, como fariseu, de honrar o convidado, você fez por mim. Você não lavou os meus pés através do seu escravo? Na verdade, você que deveria ter lavado. Você perdeu a oportunidade, Simão. Você não secou, não me beijou e não me ungiu a cabeça com óleo. Simão, você é o que me deve 50 denários. Porque a oportunidade que você teve de derramar honra, de me honrar, você fez de maneira mínima. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, já que, Simão, essa miserável pecadora, ela fez muito mais do que uma recepção de alto nível e de alta qualidade para comigo. Ela fez uma honra extravagante, intensa, profunda e apaixonada, a ponto de chorar, secar, beijar e derramar um ano de trabalho aos meus pés. Por isso, Simão, seus poucos pecados não podem ser perdoados, porque você não me honrou. Só recebe a honra quem honra. Mas ela me honrou, e me honrou muito.
Então seus muitos pecados estão perdoados e ela agora vai embora em paz, perdoada, salva. E salvo aqui, no original grego é sozo, que quer dizer cura, libertação, prosperidade, livramento não só do fogo do inferno, mas de todo mal. Amém? Próximo. Técnico querido, você pode soltar uma música de fundo aí de adoração? Alguma música de adoração que tem a ver com o que eu estou pregando, por favor? Deixa Deus te usar na sua inspiração. Eu quero agora me alertar e te alertar. Certifique-se de que você está sendo generoso na sua honra. Quando a Bíblia fala de honra, ela fala de dinheiro, de coisa material. Está ligado a isso. Quando Paulo fala em 1 Timóteo 5, 18 a 22, ele diga: digno de duplicada honra é o presbítero que se esmera no ensino, que se aperfeiçoa no ensino. Aí no original, honra é salário, digno de salário dobrado. Então a palavra honra no contexto do Novo Testamento aponta para investimento financeiro, enfiar a mão no bolso, dar alguma coisa. E aí eu me pergunto e pergunto a você, será que nós temos estado atentos para praticarmos a honra? Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Eu prefiro alguma música que foi do louvor, de adoração. Coloca uma outra, por favor. E aí eu queria encerrar perguntando para você, o que você tem hoje para oferecer ao Senhor? Pastor, Alexandre está dando a oportunidade aos irmãos de praticarem a honra, investirem financeiramente nesta obra. Essa obra não é do pastor Alexandre. Essa obra é de Deus, não é? Sim ou não? Sim. E eu nem vou perguntar para você, porque eu sei a resposta. Eu sei que você reconhece que o pastor Alexandre é um homem de Deus, senão você não estaria aqui. Mas eu quero desviar o seu olhar dele, ainda que ele seja um homem de Deus, e quero convidar-nos a olharmos para Cristo. Porque esta obra não é do pastor Alexandre, da pastora Beth. Essa obra é do Senhor. Eles estão aqui simplesmente como cooperadores, dispenseiros.